Beleza, pessoal? Vamos lá então agora para as orações subordinadas. Então, pessoal, assim, ó, o que é coordenação? O que é subordinação? Cara, não interessa. Não interessa isso aí, a diferença não interessa, tá? Aliás, o que eu acho interessante vocês saberem é esse gráfico que está aqui à frente, tá? Coordenação é igualdade, subordinação é desigualdade, tá? O prefixo de subordinação, sub, é o mesmo de subalterno. Alter em latim quer dizer outro. Subalterno está abaixo de outro, né? É o principal. Então, na subordinação, ó, subalterno, subordinado, beleza? Então, sub quer dizer abaixo. E se eu tenho abaixo, eu tenho acima, que é o principal, beleza? Então, ordem natural das orações. Vamos falar agora da subordinação. Primeiro, a principal, é aquela que tem sentido sozinha. E segunda é a subordinada, aquela que não tem sentido sozinha, né? Mas isso não basta, aquela que desempenha uma função sintática, tá? Então, essa é a ordem natural entre as orações. Essa vírgula é facultativa. Novamente, estou falando sobre vírgula e eu vou repetir essas regras lá quando nós darmos pontuação. É que há uma relação muito estreita entre vírgula e oração, tá? Se eu inverter a ordem, a vírgula é obrigatória. Na primeira frase é facultativa. Isso não tem sido cobrado em concurso. Na segunda variação, é obrigatória a vírgula. Por quê? Porque a ordem natural foi invertida. Eu comecei pela subordinada, deveria começar pela principal. Nessa terceira variação, a subordinada está no meio da principal. Então, primeira regra da vírgula, termo deslocado, termo virgulado. Em se tratando de orações subordinadas, na ordem natural, como é a primeira frase, se vier a primeira oração principal, depois a subordinada, a vírgula é facultativa. E isso não tem sido cobrado em concurso. Na segunda frase, a vírgula é obrigatória. Por quê? Porque nós temos uma ordem inversa entre as orações. Nós temos uma oração subordinada antecipando uma oração principal. E na terceira frase, nós temos uma oração subordinada que está entre a oração principal, está fora da ordem natural dela. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Aqui nós temos a decorebinha. Essas são as 9 orações subordinadas. Causal, comparativa, concessiva. Nós vamos ver uma delas, tá? 5 com, cal, tem, profim. 5 com, condicional, comparativa, conformativa, consecutiva, concessiva. São 5. 5 com, cal, causal, tem, profim, temporal, proporcional e final. Não adianta, tu vai ter que decorar essas conjunções aqui o máximo que tu puderes, tá? O máximo. As que mais caem aqui, pessoal. A causal cai muito, principalmente não, às vezes cai como explicativo, aí tem aquela diferença de causa e explicação. A que mais cai batido aqui, a concessiva. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de, a despeito de e conquanto. Essas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 aí não caem, despencam em concurso. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de, a despeito de e conquanto. Beleza? São as que mais caem em concurso. Condicionais, se e caso, caem muito em concurso. Conformativa, mais ou menos. Consecutiva, cai. Final, cai também. Para que, a fim de que. Proporcional, mais ou menos. Temporal, mais ou menos também. As que mais caem, depois tu vai estudar isso aí, causal, concessiva, condicional, consecutiva e final. Essas são as que mais caem, beleza? Prestem atenção a esses conectores, porque eles têm outras classificações também, e nós vamos ver daqui a pouco um a um, tá? Então, primeiro decora. O como é comparativo, o se é condicional, já decorei, desde que é condicional, beleza. Mas olha no final da linha lá, ó, temporal, olha o desde que lá como tempo também. Lembram que depende das orações? Então não é a conjunção que determina a relação, são as orações, tá? Então aqui a decorebinha, isso aí é o que tu fazes em casa, tá? Vamos lá. Oração subordinada. Importante salientar que toda oração subordinada é conectada a uma oração independente, e essa é chamada de principal. Eles vieram para dormir aqui, oração principal, embora não tenha espaço na barraca. Conforme recomendou o técnico, recomendou, né? Faltou ali o D em vez do T. Treinaremos na parte da manhã, oração principal. Pode vir dividida também, ó. Os alunos poderiam fazê-la na biblioteca. Então, toda oração subordinada está apensa a uma oração principal. Beleza? E a oração principal é aquela que tem sentido sozinha, né? E vai ter sempre uma oração subordinada. Se tem a principal, tem a subordinada. Se tem a subordinada, sempre tem a principal. Beleza? Oração principal. Quais são as marcas que identificam? A oração principal tem algumas características.
Primeira, de modo geral, seu verbo está no indicativo. De modo geral, tem sentido completo. Geralmente tem. E terceiro, nunca inicia por preposição ou conjunção. Tá? A oração subordinada é ao contrário. O verbo está no subjuntivo, de modo geral. Pode apresentar verbo no subjuntivo. Pode. Tá? Não tem sentido completo, isso eu concordo. E geralmente inicia por preposição ou conjunção. É uma ao contrário da outra, tá? Mas isso aqui é meio decorebinha, tu vai dar uma lida depois. Conceito para nós não interessa. Vamos à prática. A primeira das orações subordinadas é a causal. O próprio nome sugere. Ela expressa uma causa. Fomos embora. Qual é a causa de tu ires embora? De vocês irem embora? O professor não veio? Fomos embora porque o professor não veio. Porquanto o professor não viesse, cara, esse porquanto é horrível, é inusual, mas eventualmente cai em concurso. Sempre pede verbo no subjuntivo. O viesse está no subjuntivo. Porquanto o professor não viesse, fomos embora. Como o professor não veio, fomos embora. O como cai bastante em concurso, tá? Vou falar sobre ele daqui a pouco mais. Empresta-me o dicionário que o meu ficou em casa. Nota que este que equivale a porquê. Empresta-me o dicionário porque o meu ficou em casa. Então este que é uma conjunção causal. Beleza? Depois nós temos a conjunção comparativa. É a que menos cai em concurso. Mas já vi, tá, pessoal? Já vi todas caírem em concurso. Entretanto, algumas mais do que as outras. Ele nada como um peixe, tal qual um peixe, tanto quanto um peixe, assim como um peixe. Está se estabelecendo uma comparação. O próprio nome sugere. Orações comparativas. Beleza? Depois nós temos a concessiva. É a que mais cai em concurso. O que é a concessão expressa? A conjunção concessiva. A concessão é a mesma coisa que a adversativa. Mesma coisa. Pierre fraturou o braço, mas, porém, todavia, contudo, poderá jogar cesta. Isso é a adversativa. Embora tenha fraturado o braço, Pierre jogará cesta. Essa é uma concessiva. Elas são equivalentes, tá? Tão equivalentes que eu já vi cair em concurso a permuta de uma pela outra. Posso substituir o embora pelo porém? Posso. Beleza? A concessiva, embora tenha pago, não enviaram um livro. Apesar de ter pago, não enviaram um livro. A despeito de ter pago, conquanto tenha pago, não enviaram um livro. O conquanto ali, ó, sugere bastante atenção, tá? E o a despeito de, porque são incomuns ao nosso repertório. Beleza? Depois nós temos a condicional, que expressa o quê? Uma condição. Se me pagarem, eu enviarei o livro. Caso me paguem, desde que me paguem, contanto que me paguem, enviarei o livro. Beleza? Então, a concessiva, ela expressa uma adversidade, um antagonismo, um obstáculo que dificulta, mas não impede, às vezes. Por exemplo, o concessivo, embora esteja chovendo, eu irei nadar. É um obstáculo que dificulta, mas não impede. É idêntica à adversativa. Está chovendo, mas eu vou nadar. É a mesma coisa, tá? Concessão e adversidade. Denis, como é que eu vou saber a diferença? Aí entra a decorebinha. Decora os conectores adversativos e decora os concessivos. Só tem um que pode ser os dois, que é o não obstante, e eu nunca vi cair em concurso, daqui a pouco eu falo sobre ele, tá? Então, o concessivo expressa um antagonismo, uma oposição, uma contrariedade, é a mesma coisa que a adversativa. A condicional expressa uma condição, beleza? Para acontecer algo, tende a acontecer outro, é uma condição. Conformativa, muito raramente cobrada, já caiu muito, pessoal, mas os caras decoram, né? Então, conforme, segundo e consoante, são as que mais caem em concurso. Este como aí, vai ter um slide só sobre o como, tá? Eu vou falar sobre ele. Ele pode ser causal, ele pode ser comparativo, ele pode ser conformativo. Isso é muito cobrado em concurso, muito importante. Como disse o médico, conforme disse o médico, eu jogaria amanhã. Depois nós temos a conjunção consecutiva. Pessoal, a palavra consecutiva é sinônimo de consequência. E ela é muito parecida com a causal. Por quê? Porque se tem consequência, tem causa. Se tem causa, tem consequência. Na oração subordinada causal, eu vou ter a consequência. Na oração subordinada consecutiva, eu vou ter a causa. Então elas meio que se assemelham. Daqui a pouco eu explico a diferença para vocês, tá? A consecutiva é só o que, tá? Só o que é consecutivo. O tão, tanto, tamanho e o tal, eles vêm juntos. Eles vêm juntos com o que. É só o que é consecutiva. Aquele tão é um advérbio de intensidade, tá? Então, eles expressam uma consequência. Olha bem, vamos pegar a segunda frase. Fica bem nítida a ideia de consequência. Ontem ela correu tanto que hoje está toda dolorida.
Qual foi a consequência de ela estar toda dolorida hoje? Aliás, esse que hoje está toda dolorida é uma consequência. E qual foi a causa, aliás, de ela estar toda dolorida? Qual foi a causa? Ela ter corrido tanto. Então ontem ela correu tanto, qual é a consequência? Hoje está toda dolorida. Ela falou tão bem ontem, qual foi a consequência de ela ter falado tão bem? Hoje foi muito elogiada. Tamanha foi a chuva que toda a cidade está alagada. Qual foi a consequência da chuva torrencial? A cidade está toda alagada. Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Cai bastante em concurso. Tão que, tanto que e tamanho que. Tamanho ou tamanha, tá? O tal que, nunca vi em concurso, coloquei ali só para completar, deixar mais completa a matéria, tá? Não vi cair em concurso ainda. Beleza? Então, cai bastante a consecutiva. Vou te mostrar aqui como é que ela cai em concurso. Olha que interessante. E aproximou-se tanto do velho filósofo que sua sombra se projetou sobre ele. A atuação combinada dos vocábulos em destaque articula as orações, na ordem dada, numa relação de... Olha bem, e aproximou-se tanto do velho filósofo que sua sombra se projetou sobre ele. Qual foi a consequência de ter se aproximado tanto? Sua sombra se projetou sobre ele. Então nós temos aqui uma ideia de causa e consequência. Causa, aproximou-se tanto do velho. Consequência, sua sombra se projetou sobre ele. Beleza, pessoal? Depois nós temos aqui uma outra questão também da Carlos Chagas. O rio desce tão sinuosamente que um ponto que se avista a 100 metros adiante só será atingido mais de meia hora depois. Identifica-se entre os segmentos acima, respectivamente, relação de quê? Então, olha bem, o rio desce tão sinuosamente que um ponto que se avista a 100 metros adiante só será atingido mais de meia hora. Nós temos aqui uma ideia de causa e efeito. Ou consequência e efeito, ele é só sinônimo, né? Então eles pegaram causa e efeito. Cara, isso aqui não cai, isso aqui despenca nos concursos. Beleza? Então, tanto que, tamanho que, causa e efeito, causa e consequência. Beleza, pessoal? Ela correu tanto ontem à tarde que ficou exausta. As palavras destacadas acima expressam, respectivamente, uma ideia de quê? O que vocês acham aí? Resposta correta, letra? Geralmente o aluno responde letra A, causa e consequência. Só que não. Questão muito bem bolada. Vamos voltar aqui, pessoal. Olha bem. Olha o comando da primeira frase. A atuação combinada dos dois vocábulos, ou entre as orações se observa uma ideia de o que tu quiseres. Agora, o comando da segunda frase. Da segunda questão, aliás. Identifica-se entre os segmentos acima, respectivamente, relação de... Entre os segmentos, o rio desce tão sinuosamente. Olha o outro segmento. Que um ponto que se avista 100 metros adiante só será atingido mais de meia hora depois. Entre esses dois segmentos, que relação nós temos? Causa e efeito. Agora, olha que interessante. Isso aqui caiu numa prova da Carlos Chagas e pegou meio mundo. Olha que legal, cara. Ela correu tanto ontem à tarde que ficou exausta. As palavras destacadas acima expressam, respectivamente, uma ideia de... Olha a letra A ali, ó. Uma forte indicadora de resposta correta. Só que não. A resposta correta é a letra B. Intensidade e consequência. Por quê? Olha para a frase. Ela correu tanto ontem à tarde. Quanto ela correu? Tanto. Esse tanto é um advérbio de intensidade. E ele sempre não. Em algumas frases, ele vem acompanhado com um que. E este que é consecutivo. Se o comando dessa frase, dessa questão fosse assim, ó. Entre as orações acima, se observa uma ideia de, aí seria a letra A a resposta correta. A associação combinada dos dois vocábulos acima expressam na oração uma ideia de, aí é a letra A, causa e consequência. Agora, qual é a relação expressa pelo tanto? Intensidade. E o que? Consequência. Então, uma questão muito bem bolada e pegou muitos candidatos. Fica ligado. Beleza? O tanto é advérbio de intensidade e o que é uma conjunção consecutiva. Beleza? Agora vamos ver a final, né? A conjunção final. Ela expressa é igual a finalidade, tá? Ela estudou muito. Qual foi a finalidade de ter estudado muito? Ela estudou muito para que fosse aprovada, a fim de que fosse aprovada, com o fito de que fosse aprovada, para ser aprovada. Beleza? Então, temos aí conectores finais, que expressam finalidade. Para que, a fim de que. São as que mais caem em concurso. Para que, a fim de que. Beleza?
Uma vez caiu no concurso, o propósito. Finalidade e propósito são sinônimos. Mas caiu um sinônimo propósito e muita gente errou. Beleza? Proporcional. A torcida deixava o estádio à medida que terminava o jogo. Tá? A torcida deixava o estádio à proporção que quase não cai em concurso. E quando cai, é o à medida que e a proporção que são explorados nos concursos. São as únicas duas locuções conjuntivas com crase. Já aproveito o ensejo, tá? Essa é uma relação de proporcional. A torcida deixava o estádio à medida que terminava o jogo. Ou seja, o jogo ia terminando, eles iam deixando o estádio. Pode ser uma relação relativamente proporcional ou inversamente proporcional. Por exemplo, quanto mais leio, mais aumento minha capacidade. Quanto mais leio, mais aumento minha capacidade. Uma proporção relativamente. Tá? Há uma relação relativamente proporcional entre as duas ações. Quanto mais eu leio, mais aumento minha capacidade. Ou inversamente proporcional. Quanto mais ele fala, menos eu entendo. Espero que não seja acerca de nós isso, né? Seus cáspitas. Então, quanto mais ele fala, menos eu entendo. Proporcional. Quase não cai em concurso. Depois nós temos a temporal, a última, que expressa uma ideia de tempo. A torcida deixou o estádio quando terminou o jogo, assim que terminou o jogo, enquanto terminava o jogo, logo que ou mal. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Vamos lá, então. Vamos falar agora de orações reduzidas. O que são orações reduzidas? Observe essa frase. Ela saiu quando amanheceu. Este quando amanheceu é uma oração subordinada adverbial temporal. Tá? O verbo está conjugado em algum tempo e modo. Como está conjugado em algum tempo e modo, é chamado de oração desenvolvida. Agora observe essa outra frase. Ela saiu ao amanhecer. Esse verbo está no infinitivo, que é uma das formas nominais. Então isso é uma oração reduzida. Notem que a classificação de oração reduzida não tem nada a ver com o tamanho dela. Aqui foi uma mera coincidência ela ser menor, tá? Então tudo tem a ver com o verbo. Repito, se o verbo estiver conjugado em algum tempo e modo, oração desenvolvida. Se o verbo estiver em uma das formas nominais, infinitivo, particípio ou gerúndio, oração reduzida. Beleza? E como é que isso cai em concurso deles? Daqui a pouco eu te explico melhor. Oração reduzida. Nós temos a de infinitivo, a primeira frase, a de particípio, segunda frase, e oração reduzida de gerúndio, que é a terceira frase. Ao terminar a reunião, terminada a reunião, terminando a reunião. Beleza? Então, oração reduzida de infinitivo, particípio e gerúndio. Quais são as características das orações reduzidas? Primeira, seu verbo nunca será conjugado em algum tempo e modo. Vai estar sempre no infinitivo, particípio ou gerúndio. Pode ser introduzido por preposição, nunca por conjunção. E a terceira, que é a mais cobrada nos concursos, possui o mesmo traço semântico que as desenvolvidas. Tempo, causa, condição, concessão, finalidade e assim por diante. Isso que é importante, tá? Como assim, Denis? Por exemplo, observe essa frase. Apesar de estar doente, foi trabalhar. É uma oração reduzida que expressa uma ideia de concessão. Oração reduzida concessiva. Tá? Feito o pagamento, irei jogar amanhã. Qual é a relação que se observa entre as orações? Letra A, causa. Letra B, concessão. Letra C, tempo. Letra D, finalidade. Ou letra E, condição. A ideia de condição. Olha bem, feito o pagamento, irei jogar amanhã. Ou seja, se o pagamento for feito. Então, qual é a condição para eu jogar amanhã? Se o pagamento for feito. Então, pode ser cobrado assim de vocês, tá? Realizando-se o pagamento, também é condicional. Se realizarem o pagamento. Ao fazerem o pagamento, aqui é tempo, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês por que é tempo. Tem uma decorebinha aqui bem interessante. Terminado o jogo, todos foram para casa. Pode ser causal ou pode ser temporal. Qual é a causa de todos irem para casa? Terminou o jogo. Quando que todos foram para casa? Terminou o jogo. Então essa última admite as duas possibilidades. Tá, Denis, o que eu vou marcar no dia da prova? Não se preocupem, tá? Quando cai, geralmente só cai a oração reduzida que admite uma relação. E a mais cobrada é a de infinitivo. Porque aí tem essa decorebinha que eu quero que vocês memorizem, tá? Quando o verbo estiver no infinitivo, antecedido de preposição, ele vai iniciar orações com os seguintes valores semânticos: causa, finalidade, tempo e condição. Beleza? Quando o verbo no infinitivo estiver antecedido de por, é causa. Por estar acamado, não irei à reunião.
Olha a ideia de causa aí, pessoal. Por que eu não irei à reunião? Por estar acamado. Se tiver antecedida a preposição para, é finalidade. Elas vieram para conversar. Qual é a finalidade de elas terem vindo? Conversar. Com a preposição ao, é tempo. Ao chegar, encontrei meu amigo. E com a preposição a, o que gera bastante estranheza, ela expressa uma ideia de condição. A continuar assim, você não logrará êxito. Se continuar assim, você não logrará êxito. Beleza, pessoal? Isso aqui é pura decorebinha, tá? E cai bastante em concurso. Por exemplo, aqui, ó. Olha que interessante. Em vez de ler o texto, vamos direto para o comando da questão. Número 11 ali, ó. Ao expor sua teoria, o segmento acima, considerando-se seu sentido no texto, será corretamente reescrito em caso expusesse, desde que expusesse, para que expusesse, quando expôs ou visto que tinha exposto. Resposta é correta, quando expôs, porque o verbo no infinitivo ali no número 11, antecedido da preposição ao, é indicativo de tempo. Beleza, pessoal? Por isso que a resposta correta é Dinamarca. Particularidades verbais. Desculpa, particularidades oracionais. Vamos ver. O como, agora vamos falar dele. Ele tem 3 classificações. Pode ser causal, equivale a porquê. Porque tive dinheiro, consegui comprar o livro. É igual a porquê. Então ele expressa a causa. Comparativo, ele nada tal qual um peixe. Ele nada semelhantemente a um peixe. Aqui é comparativo. Se for cambiável por tal qual. Ou pode ser conformativo. Aí vai ser equivalente a conforme, tá? Como eu disse ontem, hoje choveu. Conforme eu disse ontem, hoje choveu. Beleza? Tome muito cuidado, pessoal. Isso cai bastante. E na terceira frase, foquem a atenção nela. Alguns alunos ficam em dúvida se não é causal. Porque eu disse ontem, hoje choveu. Cara, só se eu fosse Manitou, né? O deus da chuva. Só se eu tivesse poder. Eu falei e choveu. Aí sim, aí seria causal. Mas não. Conforme eu disse ontem, hoje choveu. Beleza? Então é conformativo, tá? Então o como, ele não cai, ele despenca nos concursos. Depois aqui, ó, 5 palavrinhas que terminam em anto. Isso confunde muito a cabecinha de vocês. Certo? Então, no entanto e entretanto são adversativos, equivalem a mas. O portanto é conclusivo, equivalem a então. Pessoal, foquem nessas 3 primeiras, em todas elas, tá? Mas essas 3 primeiras aí já foram muitas vezes cobradas em concurso. Eu não consigo substituir o no entanto e entretanto pelo portanto. Às vezes até dá, mas o sentido nunca é o mesmo. De modo geral, não dá para substituir, tá? Mas quando der, o sentido nunca é o mesmo. Por exemplo, eu fraturei o braço. No entanto, jogarei sexta-feira. Eu fraturei o braço. Entretanto, jogarei sexta-feira. Beleza. Posso substituir por portanto? Eu fraturei o braço, portanto, jogarei sexta-feira? Olha que não há lógica nenhuma. Não há coerência alguma. Entenderam? E quando eu puder substituir, o sentido nunca é o mesmo. Por exemplo, ele é oriundo do Grêmio. Entretanto, no entanto, é ótimo atleta. Ele é oriundo do Grêmio. Portanto, é ótimo atleta. Aí eu tenho uma ideia diferente, tá? Tenho sentido diferente. Numa, eu acho que o Grêmio é horrível. Em outra, eu acho que o Grêmio é o melhor time. Ele é oriundo do Grêmio. No entanto, é um ótimo atleta. Se eu acho que ele é um ótimo atleta e, no entanto, é adversativo, então eu tenho uma ideia, né, depreciativa do Grêmio. Agora, se eu disser assim, ele é oriundo do Grêmio, portanto, é ótimo atleta, eu tenho uma ideia positiva do Grêmio. Beleza, pessoal? Então, de modo geral, não posso substituir o no entanto pelo entretanto. Quando eu puder, o sentido nunca será o mesmo. O porquanto, ele pode ser causal ou explicativo. Olha ali para vocês se lembrarem, ó. Eu sublinhei uma parte deles que os assemelha. Porquanto, por quê? O conquanto, concessivo. Isso aqui tem que decorar, pessoal. Cai muito concurso. Esse finalzinho anto aí. Beleza? Depois nós temos o quando. O quando geralmente é temporal. É a mais comum deles. Só que pode ser também condicional. A escola só é interessante quando responde às necessidades do educando. A escola só é interessante se responde às necessidades do educando. Pessoal, tem alguém aí com áudio ligado? Desligue aí, por favor. Só ligue quando tiver alguma dúvida, por favor. Então, esse outro ponto aí, ó. A escola só é interessante se responde às necessidades do educando. Conversando com uma outra professora, ela me disse que era uma prova e era condicional. Mas para mim ainda assim pode ser tempo também. Quando é que a escola só é interessante?
no momento em que responde às necessidades do educando. Para mim é temporal aí, tá? Mas ela é uma ótima professora e ela disse que já viu cair no concurso e deram como condicional. Eu, Denis, não concordo com isso. Para mim pode ser temporal também, tá? Mas fica a recomendação. Uma outra terceira que eu tirei da minha cabeça, nunca vi cair em concurso, mas é muito usual, pelo menos por mim. Ele com valor, para mim, seria adversativo, tá? Mas como quando pertence a subordinadas, se alguma gramática se der conta disso, vai taxá-lo de concessivo. Concessão e adversidade são muito parecidos, mas eu preferiria que ele fosse adversativo. Veio a pé, mas poderia ter vindo de carro. Ó, dá para substituir por mas, porém, todavia, contudo. Então, para mim, é adversativo. Mas, se vier numa prova, pode ser que venha concessivo. Tá? Nunca vi isso aqui cair em prova, nunca vi nenhuma gramática, isso aqui eu tirei da minha cabeça, tá? Para mim faz muito sentido. Veio a pé, quando poderia ter vindo de carro. Beleza? Aqui o à medida que e o na medida em que. Pessoal, existe o na medida em que, e ele é causal, por incrível que pareça, tá? Não posso substituir um pelo outro. Um é proporcional e o outro é causal. Como assim, Denis? À medida que tomares esse remédio, melhorarás. Ou seja, tu toma um remédio, tu melhora. Toma um remédio, melhora. Temos uma relação proporcional aí, né? Seguiremos o contrato na medida em que foi aprovado por todos. Equivale a por quê? Seguiremos o contrato porque foi aprovado por todos. Pessoal, isso já caiu em concurso aqui, ó. Não existe à medida em que, nem na medida que. Não existe. Só existe à medida que, proporcional, e na medida em que, causal. Não existe à medida em que, nem na medida que. Já via o CESP cobrar isso algumas vezes, tá? Depois, diferença entre causal e consecutiva. Essas duas são parecidas porque as duas têm causa e as duas têm consequência. A consecutiva, tanto que, ó, ele correu tanto que ficou exausto. Na principal está a causa. Claro, né? Se é uma oração subordinada consecutiva, é claro que a causa está na principal. Na causal é ao contrário. Ora, óbvio, né, Denis? Se é uma oração subordinada causal, é claro que a consequência está na principal. Mas isso aqui eu nunca vi prejudicar o aluno, se ele não se lembrar dessa diferença, eu nunca vi isso aqui prejudicar o aluno em prova, nunca vi isso ser importante em alguma prova. É mais por curiosidade mesmo, tá? Isso aqui é meio lógico, só tu dar uma lida que tu vais entender. Diferença entre concessiva e adversativa. Há uma leve diferença, mas que já foi importante para resolver algumas questões de prova, pessoal. Olha só, leiam comigo. O que vem após o conector adversativo tem um peso argumentativo maior. O que é isso? Tem mais relevo, tem mais ênfase. E o que vem depois do concessivo tem um peso argumentativo menor, menos ênfase, menos relevo. Como assim, Denis? Observa a primeira frase. Ele trabalha, mas não estuda. Quem fala isso acha que a pessoa deveria estudar. Ele trabalha, mas não estuda. Então não adianta nada, ele deveria estudar. Beleza? Ele estuda, mas não trabalha. Aqui, quem fala essa frase acha que ele deveria trabalhar, né? Então acha que o trabalhar é mais importante que o estudar. Beleza? Então isso é uma técnica. O que vem depois do mas vale mais. O que vem antes vale menos. Com o concessivo é ao contrário, pessoal. O que vem depois do concessivo é o menos importante. Então observa a primeira e a segunda frase e a terceira e a quarta. Pega a primeira, pega a segunda e a terceira. O que vem depois do mas é mais importante. Olha a terceira frase. O que vem depois do embora é menos importante. Isso é muito importante para reescritura de frases, tá? Ele trabalha, mas não estuda. Se eu quiser manter esse mesmo sentido, eu tenho de pegar a terceira frase. Embora trabalhe, ele não estuda. A quarta frase não é igual à primeira. Beleza? Então, repetindo. O que vem depois do mas é mais importante. O que vem depois do embora é menos importante. Isso já fez a diferença em algumas questões da Carlos Chagas e do CESP, em se tratando de reescritura de frase. A frase estava com um mas e eles reescreveram colocando um embora, um concessivo, ou o contrário. A frase original tinha um concessivo, eles reescreveram com o adversativo. E aí tem de seguir essa recomendação. Beleza? Se quiseres, depois tu volta aqui e dá uma estudada. Beleza? Se dissesse vai ficar gravado, né, Denis? Se não ficar gravado... Porque isso aí
Sim, sim, É vai isso ficar aí, gravado. ficou meio Ou já enviei. embaralhado essa Mas isso parte aí aí. tem nos slides também, ô Santiago, que eu enviei. Tá. Ah, Beleza? tá, beleza. Isso aqui é Tá. só uma mera coincidência, uma mera curiosidade, tá? O isto posto não existe. O correto é posto isso, tá? E não é isso, não é isto posto, é posto isso. Posto isso, vamos ao que interessa. Por quê? Porque o posto que, ah, o posto isso, o posto é o particípio do verbo por. Eu expliquei isso mais adiante. Porque talvez esteja no outro slide. Às vezes eu duplico o slide e acabo me esquecendo. Talvez apareça aqui. O posto que, pessoal, isso aqui eu nunca vi que em concurso, tá? Embora ele seja muito utilizado como causal, e eu concordo que fica melhor para mim como causal, por exemplo, posto que estava doente, ele não foi trabalhar. Causal, porque estava doente, ele não foi trabalhar. Só que não. A gramática não considera isso aí como causal. Ele é concessivo. Posto que estivesse doente, foi trabalhar mesmo assim com essa chuva ininterrupta. Tem um outro slide que vai aparecer daqui a pouco, tá? Eu copio os slides, tá aqui, ó. Desculpem, não corrigi isso. Olha bem, isto posto não existe, o correto é posto isso. Por quê? O posto é o particípio do verbo por, e dá início a uma oração reduzida. E as orações reduzidas de particípio são iniciadas pelo particípio. Nós não diríamos assim, ó, o portão aberto, todos saíram. Mas sim, aberto o portão, todos saíram. Então por isso que o correto é posto isso, vamos ao que interessa. E por que o isso? Porque o SS retoma o que já foi dito. O ST, isto posto, se refere ao que vai ser dito, que está à frente. Então o correto é posto isso. Mas isso aqui é mera curiosidade, nunca vi que é em concurso, tá? O posto que equivale a embora, tá? Ele não é causal. Ele equivale a embora, ainda que, mesmo que. Não. Uma vez eu vi cair em concurso. O não obstante, nunca vi cair em concurso. Verbo no subjuntivo é concessivo. Não obstante falasse mentiras, aí é concessão. Verbo no indicativo é adversativo. Não obstante renunciou ao cargo. Nunca vi cair em concurso. Beleza? O conforme. Geralmente é conformativo. Conforme combinamos ontem, deixarás a sala ainda hoje. Assim, ó, na maior parte dos casos ele é conformativo. Só vi cair numa prova da OCP ele como proporcional. Conforme aumentares teu horário, menos tempo terás para viajar. Equivale à medida que aumentares teu horário, menos tempo terás para viajar. Beleza? Só vi uma vez cair em concurso numa prova da AOCP. O C. Pessoal, o C tem sido cobrado em concursos mais sofisticados, como Fundação Carlos Chagas, FAURGS, CESP. O uso mais comum é conjunção condicional, equivale a caso. Se ele falar a verdade, caso ele fale a verdade, ok. Mas ele pode ser também causal, equivalendo a já que. Veja essas duas últimas frases. Já que você sabe que ele não gosta disso, por que agiu assim? Nota que esse se equivale a já que. Olha a última frase ali, ó. E, se eu não posso evitar as ideias contrárias, que eu aprenda a conviver com elas. Nota que esse se equivale a já que. Beleza? E, já que eu não posso evitar as ideias contrárias, que eu aprenda a conviver com elas. Beleza? Olha aqui, ó, exemplificando. Olha o comando. Analise as afirmativas a seguir e marque a opção correta quanto à classificação das orações destacadas. Marque a classificação correta. Olha a letra C. Se Joana gosta de você, por que você não a procura? É uma oração subordinada adverbial causal. Olha ali, pessoal. Esse C equivale a já que. Já que Joana gosta de você, por que você não a procura? Entenderam? Então ele pode ser condicional, que é o uso mais comum, ou pode ser causal, como é essa frase aqui. Certo? E é isso aí, pessoal.